Oi, meu nome é Júlia e o meu grupo vai falar sobre os Jogos Olímpicos de Atenas, de 1896. Eu, mais especificamente, vou falar sobre a origem dos Jogos Olímpicos na Era Moderna. Em 6 de abril de 1896, começava em Atenas, na Grécia, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. O renascimento do espírito olímpico, interrompido no ano 392, deveu-se ao francês Barão de Coubertin. Charles Fred Pierre era o nome do Barão de Coubertin, pai da Olimpíada moderna. Motivado pelo ideal da educação através do esporte, Coubertin queria propagar seu uso como instrumento de aproximação entre os povos em benefício da paz. A célebre frase "O importante é competir" é atribuída ao barão francês. Em junho de 1894, apoiado pelo americano William Sloane e pelo inglês Charles Herbert, e na presença de representantes de 15 países, Coubertin fundou em Sorbonne, na França, o órgão precursor do Comitê Olímpico Internacional. Até hoje, esse organismo controla todo o mundo olímpico. Coubertin planejava a primeira edição dos Jogos para 1900, em Paris, durante a Exposição Mundial. Mas o príncipe Constantino da Grécia ficou tão empolgado com a ideia de recomeçar a competição, no mesmo país onde ele havia terminado 16 séculos antes, que conseguiu organizá-los em 2 anos. Em 6 de abril de 1896, então, foram inaugurados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. A abertura virou marca registrada. A improvisada frase do rei Jorge I da Grécia, "Declaro abertos os primeiros Jogos Olímpicos em Atenas", tornou-se marca registrada para todas as cerimônias de abertura seguintes. Em Atenas, as mulheres ainda estavam proibidas de competir. Participaram 285 atletas de 13 países, nas provas de atletismo, ciclismo, luta e esgrima. Era a única que admitia profissionais na época. Ginasta, halterofilismo, natação e tênis. Os atletas dos Estados Unidos venceram 11 provas. A Alemanha ficou em terceiro lugar, com 4 vitórias de Karl Schurman. O destaque ficou para o grego Spyridon Lewis, o vencedor da maratona, criado especialmente para os Jogos Olímpicos modernos. Eu vou falar curiosidades sobre a primeira edição do evento. 1. Estreia da maratona. Atenas foi palco da primeira maratona olímpica, vencida pelo grego Spyridon Lewis, que imediatamente se tornou herói nacional. Um detalhe, Lewis não havia vencido a seletiva de seu país, ficando apenas em 5º lugar. Nas primeiras edições, não havia distância definida para a maratona, com a maioria das corridas ficando em torno de 40 km ou 25 milhas de extensão. A padronização para os atuais 42,195 km, 26,2 milhas, seria estabelecida em 1921, com base no percurso dos Jogos Olímpicos de Londres, em 1908, estendido para que a chegada acontecesse em frente ao camarote real. 2. Pista e largada diferentes. As provas de velocidade do atletismo foram realizadas em uma estreita pista oval, no estádio Panathinaiko, e o desenho se mostrou negativo para os tempos. Na época dos Jogos, o melhor tempo nos 100 metros era de 10,8 segundos, mas o vencedor das Olimpíadas, Thomas Burke, completou a final em 12 segundos. Curiosamente, Burke foi o único dos atletas a partir de uma posição agachada, com o joelho no chão, semelhante ao que os atletas usam hoje. Burke também venceria os 400 metros. Oi, meu nome é Aira e eu vou falar sobre curiosidades sobre a primeira edição de evento. Natação em águas abertas, todos os 4 eventos de natação, 100 metros livre, 500 metros livre, 1.200 metros livres e marinhas livre, foram realizados em águas abertas no mar Mediterrâneo. Alfred Haston, de Hungria, foi destaque da competição, vencendo 100 metros e 1.200 metros na água gelada de Baía de Zia. As provas de natação acontecem em águas abertas em pelo menos mais 3 Olimpíadas. Na Sena, em Paris, em 1900, no Lago Artificial de St. Louis, em 1904, e no Porto de Estocolmo, em 1912. A disputa virou uma disciplina olímpica em Pequim, em 2008, quando aconteceram as 2 primeiras maratonas de 10 km. Prata para os campeões. Por que pareça, os vencedores de cada prova de Atenas não recebem medalha de ouro, mas sim de prata.
Além do ramo de oliveira, os segundos colocados foram premiados com medalha de cobre e ramos de ouro. As medalhas de ouro, prata e bronze para os 3 primeiros colocados em cada evento foram introduzidos na terceira Olimpíada Moderna em St. Louis em 1904. Primeiro hino olímpico. Nas primeiras edições dos Jogos da Era Moderna, cada comitê organizador criava sua própria música tema. Spyros Samaras e Kosh Palamas escreveu o primeiro hino olímpico para Atenas em 1896. E ele foi escolhido pelo presidente inaugurador do COI, Demetrios Vikilas. Nos 600 anos seguintes, cada edição usou uma música própria, até que em 1958 o COI decidiu adotar a competição de Samaras e Palarmas como hino olímpico oficial.